Em 1865, as grandes planícies estavam em guerra devido à expansão dos Estados Unidos, que ameaçava a supremacia dos Lakota. A conquista americana levou a batalhas sangrentas e a eventual derrota dos Lakota. As grandes planícies sempre foram um cenário de conflitos e inspirações para mitos e lendas, atraindo a atenção de artistas e contadores de histórias. A luta dos Lakota se destaca, mas eles não eram os primeiros habitantes das planícies. Seus ancestrais, os Teton, vieram das florestas a leste e faziam parte da Confederação Oceti-Sakowin, ou Sioux. No início do século XVI, migrações dividiam a Confederação Sioux. Bandas se separaram, formando os Nakota, ou Stone, e Assiniboine, que se tornaram rivais dos Sioux do Sul. A chegada dos Ojibwe, um povo de língua algonquina dos Grandes Lagos no século XVII, também teve impacto. Eles empurraram os Sioux para as planícies e os Sioux passaram a se adaptar ao novo ambiente. Os Teton Sioux, enfrentando a ameaça dos Ojibwe e a diminuição de recursos nas florestas, se mudaram para as grandes planícies. A dieta dos Teton passou a depender fortemente da caça aos búfalos, que eram abundantes na região. O búfalo, chamado tatanka na língua Lakota, tornou-se essencial para a sobrevivência dos povos das pradarias. Na década de 1730, apesar das dificuldades, os Lakota prosperaram nas planícies. A chegada do cavalo transformou sua vida, tornando a adaptação às planícies mais fácil e ajudando-os a se estabelecerem com sucesso na região. Introduzidos por comerciantes indígenas do sul, os cavalos se espalharam rapidamente pelo oeste, transformando a caça aos búfalos e a natureza da guerra. Eles permitiram que caçadores se tornassem guerreiros, e o roubo de cavalos se tornou um importante rito de passagem entre os jovens, demonstrando bravura. O cavalo se tornou central para a guerra Lakota, e seus guerreiros, armados com arcos, lanças e porretes de guerra, ganharam reputação temida no oeste. No entanto, a expansão dos Lakota os levou a adentrar terras reivindicadas por outras nações. A expansão para o norte era impossível devido à Confederação de Ferro e à Confederação Blackfoot. No sul, os Lakota enfrentaram os Cheyenne pelas Colinas Negras, um território disputado desde o século XV. Se você está interessado em aprofundar seu conhecimento sobre a fascinante e trágica história dos povos nativos americanos, recomendo o livro Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Clique no link abaixo ou no primeiro comentário fixado para adquirir o seu exemplar agora mesmo. Com ataques devastadores e a influência das pandemias europeias sobre os Cheyenne, os Lakota conseguiram expulsar os Cheyenne em 1776 e conquistar as Colinas Negras, tornando-se uma das nações mais poderosas do Oeste. No entanto, em 1803, a compra da Louisiana ampliou significativamente o território dos Estados Unidos, iniciando um período de expansão que ameaçava o domínio Lakota. O primeiro contato com os americanos ocorreu em 1804, quando Lewis e Clark entraram no território Lakota. A recepção foi inicialmente cordial, mas rapidamente se transformou em hostilidade mútua. Os Lakota consideraram os americanos ignorantes e beligerantes, enquanto Clark descreveu-os de maneira negativa, marcando o início de um relacionamento tenso e conflituoso. Os Estados Unidos queriam crescer e os Lakota estavam no caminho. Durante o século XIX, os Estados Unidos começaram a expandir seu território para o oeste às custas da Espanha e da Grã-Bretanha. Migrantes americanos, esperando encontrar uma vida melhor no Oregon, começaram a viajar pelo coração do território Lakota, matando búfalos em grandes números. Conflitos entre os colonos e os Lakota se tornaram frequentes. Em 1845, o governo americano enviou tropas para intimidar os Lakota a deixarem as carroças em paz. Guerreiros Lakota, como Red Cloud, não ficaram impressionados com essa demonstração de força. Se os americanos queriam uma luta, muitos Lakota estavam prontos para enfrentá-los.
No entanto, os americanos não podiam se dar ao luxo de uma guerra nas planícies, pois em 1846 entraram em guerra com o México. Após 2 anos, obtiveram uma vitória triunfante, reivindicando a Califórnia e o Sudoeste como despojos de guerra. Com seu flanco sul garantido, os americanos redistribuíram tropas para o oeste e começaram a interferir nos assuntos locais. Em 1851, o governo americano tentou criar fronteiras fixas para as nações indígenas e evitar guerras que ameaçassem seus imigrantes. Chamaram líderes influentes de várias nações para um conselho em Fort Laramie. Os Lakota, representados pelo chefe Oglalá, conquistador do urso, estavam entre os participantes. Os americanos teriam permissão para construir estradas e fortes em suas terras em troca de dinheiro e bens, mas o conquistador do urso não falou por todos os Lakota. Quase imediatamente, outros líderes quebraram o tratado ao retomar ataques contra os Arikara, Cheyenne e Arapaho. Com suas propostas diplomáticas rejeitadas, os americanos decidiram consolidar sua autoridade sobre o oeste com força. Eles encontraram o pretexto em uma disputa entre colonos mormons e os Lakota sobre a morte de uma vaca perdida. O dono da vaca reclamou com a guarnição em Fort Laramie, e o conquistador do urso ofereceu um de seus próprios cavalos como compensação, mas os americanos não ficaram satisfeitos. No dia seguinte, 30 soldados marcharam para o acampamento Lakota e exigiram o homem que matou a vaca. Quando o conquistador do urso recusou, os americanos abriram fogo e o mataram. Esse tipo de conflito era comum durante o processo de assentamento. A batalha ficou conhecida como o Massacre de Grattan. Indignados com as mortes de seus soldados, muitos americanos pediram vingança contra os Lakota. Em 3 de setembro de 1855, o exército americano massacrou uma comunidade Lakota em Blue Water Creek, matando mais de 80 homens, mulheres e crianças. A selvageria do exército americano surpreendeu os líderes Lakota, levando-os a declarar um cessar-fogo. No entanto, qualquer sonho de uma coexistência pacífica estava morto. Embora tenham feito as pazes com os Lakota, os americanos enfrentaram nova resistência às suas ambições ocidentais. Entre 1860 e 1864, soldados e colonos americanos entraram em guerra com os Shoshone, Dakota, Cheyenne e Arapaho. Embora o poder de fogo superior tenha dado aos americanos uma vantagem distinta, eles estavam esticando seus recursos em 1863. A situação piorou quando os americanos começaram a construir a trilha Bozeman através dos campos de caça Lakota. Em um ano, milhares de mineradores de ouro estavam seguindo essa rota para Montana, enfrentando constantes batalhas com os Lakota. Os Lakota deixaram de lado suas diferenças com os Cheyenne e Arapaho para formar uma frente unida contra os americanos. Em 26 de julho de 1865, 3.000 guerreiros aliados atacaram a guarnição americana na ponte do Rio Platte e cortaram a trilha Bozeman. O governo dos Estados Unidos respondeu enviando 2.500 soldados para reabrir a rota, mas os guerreiros Lakota, liderados por Red Cloud, evitaram confrontos diretos, optando por ataques a comboios e emboscadas. Essa estratégia de guerrilha foi devastadora. Os ataques culminaram em uma batalha feroz nos arredores do Forte Phil Kearny, em Wyoming. Um comboio de carroças saindo do forte foi atacado, e o capitão William Fetterman liderou 81 homens em uma missão de resgate. Eles foram atraídos para uma emboscada liderada por Crazy Horse, onde 1.000 guerreiros Lakota e aliados os esperavam. Em 20 minutos, todos os soldados americanos foram mortos. Red Cloud enviou uma mensagem clara a Washington: respeite nosso território ou enfrente uma guerra até a morte. Em 1868, os americanos finalmente ouviram e assinaram um tratado em Fort Laramie, reconhecendo as reivindicações Lakota à Grande Reserva Sioux. No entanto, 10 anos depois, a descoberta de ouro nas Colinas Negras levou os americanos a violar o tratado e marchar para o oeste, reacendendo o conflito.
Os Lakota, que haviam migrado para as grandes planícies como invasores expulsos de suas antigas terras, transformaram-se em poderosos guerreiros. Quando os colonos americanos chegaram, os Lakota lideraram uma coalizão de antigos inimigos para defender seu território compartilhado desde o início do século XVI. A migração em massa e os conflitos resultantes moldaram a história da América do Norte, com povos indígenas já em movimento muito antes da chegada dos europeus. Se você achou este vídeo sobre a história dos nativos americanos informativo, inscreva-se no nosso canal para mais conteúdos detalhados sobre temas históricos e culturais. Deixe um like e compartilhe suas reflexões nos comentários. Sua participação é fundamental para continuarmos explorando a rica história dos povos indígenas juntos. Um forte abraço e até a próxima!